Você conhece os Secos e Molhados? Eles foram uma banda revolucionária que misturou rock, poesia e psicodelia no Brasil dos anos 70. Eles venderam milhões de discos, desafiaram a ditadura e inspiraram muitos artistas. Os Secos e Molhados foram o primeiro grupo pop de verdade a fazer sucesso de massa no Brasil, o que nem os Mutantes tinham conseguido. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória, as músicas e as curiosidades dessa banda incrível. Não perca essa chance de conhecer mais sobre este fenômeno da cultura brasileira. O criador e principal responsável por toda essa história espetacular da banda é o jornalista, cantor e compositor João Ricardo. Ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil aos 15 anos, em 1964. Influenciado pelo rock inglês e norte-americano, pela Jovem Guarda e pela MPB, ele começou a compor suas próprias músicas usando violão e harmônica de boca. Sua voz grave é marcante. Em 1970, esse jovem cabeludo teve a ideia de batizar sua banda de Secos e Molhados, inspirado por uma placa de um armazém na praia em Ubatuba. Ele intuiu que esse nome seria chamativo e poderia dar certo. A formação original, que se destacou na noite paulistana por seus shows surpreendentes no Cortiço Negro, no bairro do Bixiga, tinha João Ricardo, Fred Pitoco e existiu entre 1970 e 1971. Fred e Pitoco deixaram o grupo em julho de 1971 e João Ricardo, idealizador do nome e do conceito da banda, teve que reformulá-la. Em seguida João conheceu Ney Matogrosso, um cantor do Mato Grosso radicado no Rio de Janeiro que tinha voz aguda e uma presença de palco raríssima. Ney foi indicado por uma amiga de João, a cantora e compositora Lurri. João Ricardo ficou impressionado com a voz e o carisma de Ney e o convidou para ser o vocalista dos Secos e Molhados. Ney aceitou o convite e se tornou um dos maiores ícones da música brasileira. Ele nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, em 1941, com o nome de Ney de Souza Pereira. Filho de um militar, ele teve uma infância nômade e uma educação rígida. Ele morou em várias cidades do Brasil, entre elas Recife, quando tinha cerca de 5 anos. Desde cedo ele se sentia diferente dos outros meninos e se interessava por música, pintura e teatro. Aos 18 anos, ele assumiu sua homossexualidade e saiu de casa para servir na aeronáutica. Lá ele conheceu o rock and roll e participou de um festival universitário. Em 1966, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como artesão e iluminador. Os dois se juntaram a Gerson Conrad, um vizinho de João. Ele nasceu em São Paulo, em 1952, e desde criança se interessou pela música. Ele aprendeu a tocar violão e a cantar, influenciado por artistas como Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones. Ele também gostava de poesia e de literatura, e começou a compor suas próprias canções. Assim estava formada a primeira e mais famosa formação dos Secos e Molhados, que iria revolucionar a música brasileira com suas canções, suas performances e sua atitude. Os três tinham personalidades e estilos diferentes, mas se complementavam na música e na performance. Eles começaram a ensaiar e a se apresentar em um teatro-bar em São Paulo, chamado Casa de Badalação e Tédio. Logo eles chamaram a atenção do público e da crítica, e foram contratados pela gravadora Continental. Ney desafiava os padrões da época com sua maquiagem, com seu figurino e sua performance no palco. Era uma figura muito agressiva e curiosa. Não parecia humano. Usava maquiagem pesada, pouca roupa e um estilo de dança que homem nenhum ousara tentar antes. Ele cantava com uma voz aguda e sensual, que contrastava com sua aparência andrógina e exótica. Ele também fazia gestos provocativos e libidinosos que despertavam a curiosidade e o desejo do público. Ney era um artista livre e corajoso, que expressava sua arte sem medo das críticas ou da repressão da ditadura militar de então, no auge de sua sanha repressiva. Gerson e João eram menos performáticos, mas traziam muita musicalidade e talento para dar estofo ao que Ney fazia no palco.
João compunha quase todas as músicas, com Gerson chegando aos poucos com músicas de nível tão bom quanto as de João. Você sabia que muitas das músicas dos Secos e Molhados foram inspiradas em poemas de grandes autores? Isso mesmo, a banda que marcou a década de 1970 com seu visual extravagante e sua sonoridade inovadora também tinha uma forte ligação com a literatura. O primeiro álbum do grupo, lançado em 1973, foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 1 milhão de cópias no Brasil. A imagem da capa do disco chama a atenção. O autor da foto, Antônio Carlos Rodrigues, montou uma cena de um jantar com produtos de armazéns, conhecidos como Secos e Molhados, e as cabeças dos 4 artistas pintados, uma em cada prato. Marcelo Frias, que aparece na capa como baterista, depois desistiu de fazer parte do grupo, ficando apenas como músico contratado. Quando se percebe que o mercado musical no começo dos anos 1970 no Brasil era dominado por canções românticas internacionais, a ponto de vários artistas brasileiros inventarem nomes e letras de música em inglês para fazer sucesso, cabe a avaliação de que os Secos e Molhados conseguiram romper um paradigma. Eles não apenas eram esteticamente diferentes por não estarem lançando um disco de baladas românticas em inglês, mas apresentaram guitarras distorcidas, elementos folclóricos, maquiagem inspirada no teatro kabuki, rebolado, plumas, visual andrógeno, canções de crítica político-social, poemas musicados, brincadeiras infantis. Tudo isso combinado em um único disco. A maioria das 13 canções foi criada a partir de poemas já pré-existentes. Um dos exemplos mais famosos é Rosa de Hiroshima, que traz os versos de Vinícius de Moraes sobre o horror da bomba atômica lançada sobre a cidade japonesa em 1945. A música, de autoria de Gerson, tem uma melodia sombria e uma interpretação dramática de Ney Matogrosso, que dá voz ao poema de modo definitivo. Um caso curioso é o da música Sangue Latino, que na verdade não é baseada em um poema. Enquanto esperava o amigo Paulo Mendonça sair de uma reunião, João Ricardo, o líder dos Secos e Molhados, ficou tocando seu violão e buscando melodias. Foi então que surgiu em sua mente a frase "Jurei mentiras e sigo sozinho". Essa frase deu o tom que João queria para a música. Depois, Paulo Mendonça completou a letra dessa bela canção. Quando a música foi gravada e mixada, João não ficou satisfeito com o resultado e pediu para que fosse feita uma nova versão, alterando totalmente a sua estrutura. Sangue Latino se transformou em um dos maiores sucessos da música popular brasileira. Esses são apenas alguns exemplos de como Secos e Molhados soube aproveitar a riqueza da poesia para criar músicas marcantes e originais. Mas há muitas outras músicas do grupo que foram inspiradas em poemas de autores como Fernando Pessoa, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo e Manuel Bandeira. Essa obra musical provoca emoções muito variadas a cada música, ou mesmo a cada uma das muitas mudanças de força, interpretação, harmonia ou ritmo que vamos sentindo ao longo da escuta. É evidente aqui a herança da Tropicália, com sua ideia antropofágica vinda de Oswald de Andrade. O disco foi um sucesso inesperado para muitos, diante do contexto em que aconteceu. Jamais nenhum músico ou grupo musical tinha alcançado o primeiro lugar nas vendas com seu disco de estreia. O LP superou nomes consagrados como Jair Rodrigues e Roberto Carlos. Foi também a primeira vez que o Rei perdeu nas paradas para um grupo brasileiro, ou seja, não só foi um disco que ficou em primeiro lugar no mercado fonográfico marcando a estreia do grupo, como também era uma banda brasileira, cantando em português, ainda por cima, vencendo Roberto Carlos, grande recordista de vendas da época. Os Secos e Molhados não conquistou apenas os adultos com suas músicas e performances. A banda também fez muito sucesso com as crianças, que se encantavam com o visual colorido e alegre dos integrantes, especialmente Ney Matogrosso, que usava maquiagem, glitter, penas e adereços. As músicas da banda também tinham um apelo infantil, pois misturavam elementos do folclore, da cultura popular e da fantasia. Algumas canções, como Vira e Rondó do Capitão,
comunicavam diretamente com este público por se assemelharem a cantigas e histórias infantis, muito embora não tivessem sido compostas com esta intenção. Outras canções, tais como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino e Flores Astrais, tinham uma mensagem poética e educativa, que sensibilizava as crianças para temas como a paz, a liberdade e a natureza. Curioso que tudo isso é fruto de observação posterior, já que os membros do grupo jamais quiseram atingir as crianças. Foi tudo muito natural. O país estava sob um regime militar de direita, muito conservador em relação a costumes, valores sociais, conceitos de família, homem, mulher e arte. É importante lembrar, sempre, o aspecto violento e repressivo daquele sistema político, com intensa perseguição a adversários políticos e a quaisquer expressões artísticas, políticas, sociais, principalmente, comunicacionais que contrariassem os valores vistos como essenciais pelos grupos hegemônicos do país naquele momento. Os Secos e Molhados eram estrelas da televisão, aparecendo em toda a mídia com muito destaque. Era um tipo de fama que banda de rock alguma havia conquistado no país. Os Secos e Molhados foi uma banda que marcou a infância de muita gente que cresceu nos anos 70. Até hoje, suas músicas são lembradas com carinho e nostalgia por quem foi criança naquela época. A demanda foi enorme no Natal de 1973. A Continental, gravadora do grupo, teve que reciclar discos que tinha em estoque para obter vinil bastante para fabricar mais discos. A banda não foi apenas um fenômeno nacional, mas também internacional. Eles chamaram a atenção de críticos e do público de outros países, que se surpreenderam com a originalidade e a qualidade das músicas e das performances do grupo. Em 1974, os Secos e Molhados fez uma visita ao México, onde estava muito popular. Em todos os lugares, a banda foi recebida com entusiasmo. A revista Rolling Stone colocou o primeiro disco da banda na lista dos 250 álbuns essenciais do rock ibero-americano. Algumas músicas do grupo foram regravadas por artistas estrangeiros. Sangue Latino ganhou versões em espanhol, francês e inglês. Os Secos e Molhados foi uma banda que transcendeu as fronteiras do Brasil e levou sua música e sua arte para o mundo todo. A banda teve uma trajetória curta, mas intensa. A formação clássica do grupo, com João Ricardo, Ney Matogrosso e Gerson Conrad, durou breves 2 anos, de 1972 a 1974. Nesse período, a banda lançou 2 álbuns de estúdio, que venderam mais de 1 milhão de cópias cada um, e fez shows memoráveis. Em 1974, a banda fez um show histórico no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O ginásio tinha capacidade para 20 mil pessoas. A lotação foi máxima, e outras 20 mil não conseguiram entrar. Aliás, 2 músicas inéditas do grupo foram descobertas em uma fita gravada no dia deste show no ginásio do Maracanãzinho. As canções, que provavelmente só foram tocadas ao público naquela noite, estavam nos arquivos do pesquisador e produtor Marcelo Frois, dono do selo Descobertas, que as achou por acaso, durante a pandemia, ao começar a arrumar os mais de 20 mil registros que tem em casa. Ao escutar novamente a gravação ao vivo, ele reconheceu, com a ajuda de especialistas na história da banda, as canções que não entraram nem nos registros já lançados em LP sobre o primeiro grande show feito pelo trio. No entanto, o sucesso também trouxe problemas. Ney Matogrosso queria ter mais participação na divisão dos ganhos com shows, já que era ele quem tinha mais presença de palco e atraia mais os olhares do público. Era sua estranha figura a maior responsável pelo magnetismo deles. Ney também não concordou com a saída de Moraci Duval, o empresário original da banda, substituído por João Apolinário. João Ricardo era o líder e detentor da marca Secos e Molhados. Gerson e Ney acusavam João de causar as divergências financeiras entre os integrantes, que não recebiam os mesmos valores pelos shows e pelas vendas dos discos, como havia sido combinado antes. O grupo tinha grande influência de movimentos artísticos, tanto no Brasil quanto no mundo, que tiveram grande impacto nos anos 1960.
A estética do primeiro álbum traz o domínio do rock e do pop da época, mas com combinações bem claras, dentre elas a do folclore português ou de musicalidades folclóricas brasileiras, como o tema em dueto de flautas que remete a arranjos tradicionais de músicas do Nordeste brasileiro na introdução da canção Assim, Assado. Essa grande fusão de elementos é um experimentalismo musical que tem grande influência da Tropicália. Porém, esse caráter experimental também estava em alta no mundo do rock em nível mundial. Foi o momento que veio depois da consagração da geração do Festival de Woodstock, realizado em 1969, quando novos timbres e novas sonoridades e estéticas musicais estavam sendo exploradas e ganhando muita admiração. Assim, o começo dos anos 1970 foi um momento em que tanto as guitarras distorcidas que vieram das experiências sonoras de Jimi Hendrix, quanto as novas formas de organização da própria estrutura musical do rock, vide as bandas de rock progressivo, como Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer e outras, estavam sendo muito bem recebidas entre a juventude, sobretudo os jovens universitários. Pode-se incluir aí a música do guitarrista Santana, que misturava rock, blues e ritmos latinos. Todo esse experimentalismo é notável na obra Secos e Molhados. E, junto com isso, existem letras de conteúdo muito variado, indo desde canções social e politicamente engajadas. Em 1974, após a turnê pelo México, Ney Matogrosso anunciou sua saída dos Secos e Molhados para seguir carreira solo. Gerson Conrad também deixou o grupo. João Ricardo tentou manter os Secos e Molhados com outras formações, mas nunca conseguiu repetir o êxito da primeira. Na verdade, João Ricardo ainda usa o nome Secos e Molhados em seus trabalhos. Todos partiram para uma carreira solo, muito embora apenas Ney Matogrosso tenha mantido uma carreira influente e vitoriosa do ponto de vista de mercado. Em 1978, João Ricardo, Lili Rodrigues, Vander Tafo, Gel Fernandes e João Ascensão gravaram o terceiro disco dos Secos e Molhados. Que Fim Levaram Todas as Flores foi um dos maiores sucessos do Brasil naquele ano. Em 1980, com César e Roberto Lempé, saiu o quarto disco da banda. Em maio de 1988, o álbum A Volta do Gato Preto foi o derradeiro da década. Os Secos e Molhados acabou deixando um legado musical e cultural imenso para as gerações futuras, mas também uma história de conflitos e desentendimentos entre seus criadores. O grupo se destacou pela ousadia, pela extravagância e pelo ineditismo de suas apresentações, figurinos e maquiagens. Em pouco mais de 3 anos, os Secos e Molhados saiu de apresentações precárias no circuito de teatros paulistanos a shows em ginásios por todas as regiões do país. No ano de lançamento, o álbum homônimo de estreia vendeu mais de 1 milhão de cópias, colocando 6 faixas nos primeiros lugares nas paradas de sucesso e levando homens pintados e fantasiados ao horário nobre da TV. Até o governo militar teve de aceitar. O trabalho de Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad foi reconhecido e admirado. Mesmo depois de muitos anos, as obras do trio continuaram a inspirar novos artistas da música. Passados 50 anos, a revolução de Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad está sendo narrada em 2 séries. Uma é série de ficção produzida pelo Globoplay e prevista para estrear em breve. Os atores Gabriel Leone, Maurício Distri e Caio Orovitz vão fazer Ney, João e Gerson, respectivamente. Em produção desde 2019 pelo Canal Brasil, a outra série é documental e prevê 4 episódios roteirizados a partir da narrativa contada pelo jornalista Miguel de Almeida na biografia Primavera nos Dentes, a história dos Secos e Molhados, livro lançado em julho de 2019.